Nosso tema esta noite é Ministério Chamado ou Profissão. Eu gostaria de ler um pequeno trecho da palavra. Se trouxeram suas Bíblias, vão logo perceber a apropriada capacidade que Paulo tinha em 1 Coríntios capítulo 4, a falar sobre nosso tema desta noite. Capítulo 4, versículo 8. 1 Coríntios 4, 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los com meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Podemos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos guarde de erro e que Deus nos ajude a penetrar um tema um pouco complicado. Talvez não vão sentir a sua complicação, mas eu senti. E que não há facilidade em debater se a pessoa tem chamado, vocação ou profissão. Portanto, eu gostaria que nós orássemos e que nossa compreensão daqui uma hora e pouco seja maior do que é agora. Senhor, te agradecemos o privilégio de termos um guia perfeito na tua palavra, mas nós somos intérpretes perfeitos. E por isso que nós precisamos do Espírito para nos orientar, para nos guiar, para que durante esta hora de conferência as ideias e conceitos repassados não sejam mal entendidos ou mal interpretados, e que os resultados possam ser positivos para o teu reino, para o crescimento e fortalecimento de tua igreja, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado e honrado, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos concílios de ordenação em que eu tenho tido participação, inevitavelmente, e normalmente a primeira pergunta que se faz é para o candidato
falar sobre o seu chamado, se ele tem ou não tem um chamado para o ministério. Em 1958, no mês de janeiro, eu estive em Nova York, sentado e em volta havia 12 pastores, Rua 92 Oeste e Rua Amsterdã, uma igreja onde estávamos reunidos, eu e a Patrícia. E essa pergunta veio em relação não ao pastorado, porque já era ordenado, mas se nós tínhamos chamado para o trabalho missionário. Eu não soube responder, porque, para ser honesto, eu queria que eles entendessem que eu estaria muito feliz em ficar lecionando na América, como estava sentindo feliz em ir para Portugal, porque nós fomos candidatos para o trabalho em Portugal. E eu lembro como aqueles 12 ou 13 pastores ficaram meio perturbados. Parece que eles estavam cogitando a possibilidade de nós não sermos indicados para a missão, por falta de chamado, ou pelo menos ter certeza de nosso chamado. Daí um deles, um amigo, se levantou e disse: mas nós temos indicado pessoas para a missão que tinham muita certeza da sua missão e depois abandonaram. Talvez este casal que não tem certeza do chamado, talvez não vão abandonar pela mesma razão. Talvez vai ficar confirmado que Deus quer eles fora da América. Eu preencho fichas. E a pergunta na ficha é: qual é sua profissão? Eu escrevo diversas coisas, mas ainda não escrevi o que eu deveria ter escrito. Minha profissão é ser pai. Imagina, sua profissão, mãe ou pai. E quem está esperando uma resposta mais substanciosa, com certeza ficaria como aqueles pastores de Nova York. Qual é o problema? O problema é com esta palavra vocação. A palavra vocação é simplesmente um sinônimo da palavra chamado. Vocação dos discípulos era seguir a Cristo. Siga-me. Ou em Mateus 11, 28, venham para mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra vocação, usando a voz, vocalizando um convite: venham para mim. Linguagem muito semelhante em Marcos 3,14. Jesus indicou 12 discípulos para que eles estivessem com Ele. Em outras palavras, a vocação ou chamado, do ponto de vista bíblico, tanto no Novo Testamento como na Septuaginta, esta palavra não é usada como nós usamos. Essa minha convicção, depois de ter novamente estudado esta palavra, porque já fiz um estudo sobre o assunto já anos atrás, e o próprio teólogo Karl Barth diz que o chamado no Novo Testamento não é para o ministério
pastoral, por exemplo. O chamado é para ser cristão, para estar com Cristo, para aprender dele, tomar sobre nós o seu jugo. Isso me interessa muito, por quê? Porque isso combina muito bem com o conceito bíblico que todo crente é um sacerdote ou sacerdotisa. Se pertence a Cristo, esse sacerdócio universal da igreja é uma doutrina suprimida pela Igreja Católica durante centenas de anos e redescoberta pelo reformador Martinho Lutero. Mas eu preciso tentar comprovar aquilo que eu estou falando, porque senão os irmãos vão dizer que eu estou simplesmente errado. Não estou falando a verdade. Que o Novo Testamento sim fala sobre um chamado para ministério, que distingue o ministro de gente, às vezes chamados de leigos, crentes comuns, crentes que sentam nos bancos e escutam aqueles que têm um chamado para o ministério. 1 Timóteo 6,12: apodere-se da vida eterna para a qual fostes chamado. 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. A atuação do Espírito Santo em chamar-nos, que fomos predestinados e eleitos, de forma que a palavra chamado no Novo Testamento, e podem procurar, tem esta indicação de que é uma chamada ou chamado soberano. 1 Pedro 2,9: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gálatas 1,15: me separou e me chamou, falando da salvação, chamou pela graça. Quando Paulo foi separado do ventre de sua mãe, os tessalonicenses foram escolhidos e chamados pela pregação de Paulo para alcançar a glória de nosso Senhor. Outros textos com o mesmo sentido, Romanos 8,30, predestinados, chamados, glorificados, tudo no passado. Romanos 9,24, 1 Coríntios 7, 17, 18, 20, 22, 24. 2 Timóteo 1,19, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus. Os cristãos, segundo Efésios 4, versículo 1, precisam andar de modo digno de sua vocação. Gálatas 5,8: quem vos convenceu a agir assim, não vem daquele que vos está chamando. Aqui o tempo é diferente. Nosso chamado é contínuo. Todo dia, esta noite, os irmãos estão sendo chamados. Não sei se estão ouvindo. Então nós temos um chamado que corresponde a Efésios 2,8. Temos sido salvos. Corresponde a Gálatas 5,8, a 1 Coríntios 1,18, nós que estamos sendo salvos. Ou 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 15, nós que estamos sendo salvos. Então, tanto o ser salvo, ou já ter sido salvo,
ambos usam os dois tempos do chamado do cristão simplesmente para ser cristão, para ser de Cristo, chamado soberano. 1 Tessalonicenses 5:24, quem vos chamou é fiel, ele também o fará. Usando esta palavra chamado de uma forma absoluta, Romanos 9:12, Gálatas 1:6, 1 Pedro 1:15, 2 Pedro 1:3 e com certeza outros textos. Gálatas 5:13, fostes chamados para a liberdade que está em Cristo. 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus nos chamou não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Colossenses 3:15, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, chamados para pertencer ao corpo de Cristo. Efésios 4:4, não há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vosso chamado, verbo e substantivo no mesmo versículo 4 de Efésios 4. 1 Pedro 3:9, não retribuindo mal com mal, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber a bênção como herança. Encontrei um texto, Hebreus 5:4, que a palavra chamada é usada por um ofício. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Interessante a conclusão. Todos os textos falam do chamado do crente para ser crente, para seguir a Cristo, para vir a Cristo, para se salvar, receber essa redenção maravilhosa que nós temos em Cristo. Ou estamos sendo chamados com o mesmo sentido paralelo, sinônimo a ser salvos. 1 Pedro e Apocalipse são os dois livros do Novo Testamento que apresentam a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Eu acho interessante que esse ofício que Hebreus 5:4 menciona é para que aqueles que são cristãos sejam chamados para serem sacerdotes. 1 Pedro 2, 4 e 5 e versículo 9. Apocalipse 1, 6 e 5, 10. São os 4, 5 textos. Mostra novamente que a divisão entre clero, ordenados e leigos é artificial. Todo crente tem chamado. Chamado para quê? Para ser sacerdotes. E para que serve o sacerdote? O sacerdote tem um serviço particular, que é de oferecer sacrifícios. E interessantemente que depois do sacrifício de Cristo na cruz, o Novo Testamento apresenta 5 sacrifícios que os cristãos são exortados a trazer para Deus. Fácil de lembrar, Romanos capítulo 12, versículo 1, seu apelo é, pelas misericórdias de Deus, de oferecer os seus
corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é seu culto racional, lógico, no grego logikein. Romanos 15:16, Paulo diz que seu trabalho sacerdotal é apresentar os gentios como uma oferta, um sacrifício agradável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, seus discípulos, as pessoas que você está trabalhando, pastoreando como crentes chamados leigos, é seu trabalho sacerdotal, de oferecer a eles como sacrifício. Número 3, o sacrifício de louvor contínuo, lábios que confessam o nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O quarto sacrifício, de compartilhar com aqueles que não têm o que vocês têm. Falando de ofertas materiais para os necessitados no corpo de Cristo. E finalmente o grande sacrifício de dinheiro, de fundos, finanças para promover missões. A igreja de Filipos levantou uma oferta para Paulo lá na prisão em Éfeso ou em Roma, e ele diz que essa oferta, usando a mesma linguagem de Efésios 5:2, é uma oferta de aroma suave, uma frase que vem do Antigo Testamento, do cheiro maravilhoso do holocausto. Irmãos, esses 5 sacrifícios são o dever de todos os cristãos. Não é particularmente de pastor, ou de esposa de pastor, ou de seminarista, é de todos os cristãos. E essa doutrina, que quase não se fala, é que Deus nos nomeou como sacerdotes, Apocalipse 1:6, 5:10, esses textos, e particularmente 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, que nossa razão de ser como sacerdócio real é para oferecer esses sacrifícios. Sacrifícios de sustento missionário, sacrifício de louvor contínuo, sacrifício de boas obras em termos de compartilhar com as pessoas necessitadas, sacrifício do discipulado, de preparar pessoas santificadas pelo Espírito e, particularmente, oferecer nossos corpos sacrifício vivo para Deus. Tudo isso nos leva a questionar: está errado ordenar certas pessoas e elevá-los a uma posição comparável a um padre católico? Uma pessoa que tem poderes que os cristãos em comum não têm? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu quero agora tentar delinear como que o Novo Testamento trata de pessoas como Timóteo, pessoas como Barnabé, pessoas em Creta, em Tito capítulo 1 e assim por diante. Os irmãos vão talvez ficar surpresos, como eu fui, quando a gente começou a buscar os títulos destes indivíduos que estão com este tremendamente gratificante privilégio de pastorear.
Os líderes da igreja, que têm o dom de falar ou ensinar, são chamados de presbíteros ou anciãos. E em 1 Timóteo 3 e também em Tito 1 são chamados de bispos. Bispos é a palavra episcopos, aqueles que supervisionam. Trabalho particular de um pastor que cuida de ovelhas, supervisionar para que não haja nenhum ataque que decime ou retira uma dessas ovelhas ou cordeiros por um lobo ou qualquer outro predador. Atos 14, 23, 20, 17, todos esses textos falam de presbíteros ou anciãos. Em capítulo 5, 17 do 1 Timóteo, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. O texto aqui não diz que essa dupla honra deve ser dada a profissionais, pessoas que não fazem outra coisa, simplesmente porque eles usam tanto tempo no seu estudo, seu ensino, na sua pregação, talvez itinerante, evangelizando como fazem, que eles merecem pagamento. A gente sempre questiona essa pergunta, se o pastor deve ser de tempo integral, ou ele pode ser tempo parcial, como que é? E o texto responde que se uma pessoa gasta seu tempo e sua concentração de mente e oração, ele deve ser pago. Está bem claro em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Pedro também trata dos líderes como presbíteros, em 1 Pedro 5, primeiro versículo, Filipenses 1, versículo 1, chama de bispos e diáconos. Em Hebreus 13, 17 e 17, ele não usa o título guias, como está na tradução da nossa Bíblia, mas ele usa o verbo guiar, aqueles que estão guiando vocês, aqueles que guiaram vocês, vocês devem relembrar-lhes e não perder essa impressão que eles fizeram com sua boa liderança. Barnabé convida Paulo a vir até Antioquia, cooperar com o ministério em Antioquia. Nessa igreja, os líderes foram chamados de profetas e mestres. Interessantemente, não são chamados nem de presbíteros e nem de bispos, e não de pastores. Aliás, nenhum texto fala de um líder ser pastor. Aparentemente, essa palavra foi guardada para um texto, Efésios 4:11, e para Jesus, que é o supremo pastor. Tem palavras do Novo Testamento que usam a função de pastorear, sim, pastoreia o rebanho que está no vosso meio. A palavra pastorear, como a palavra dirigir ou liderar, ou como a palavra ser um episcopos, supervisionar, tudo isso está relacionado com este trabalho de alguém na igreja ou no grupo que faz parte do colegiado de líderes das igrejas, quando são maiores, como a igreja de Éfeso, ou a igreja de Antioquia, que tinha seus 5 líderes, e a igreja de Roma, que tinha mais do que um líder. Agora,
o Novo Testamento, sim, usa a palavra chamado para ser apóstolo. 2 vezes encontramos esta palavra chamado para ser apóstolo. Romanos 1, versículo 2, 1 Coríntios 1, versículo 1. Timóteo e os outros companheiros são indicados por outros títulos, a não ser em ocasiões em que Paulo e Lucas incluem Barnabé entre os apóstolos. Atos 14, 4 e 14, e talvez em 1 Coríntios 9, 5 e 6, talvez. Andrônico e Júnias, Romanos 16, 7. Silas, em 1 Tessalonicenses 2, 7. Epafrodito é apóstolo da igreja de Filipos e não apóstolo de Jesus Cristo. E a razão disso é muito claro. A palavra apóstolo provavelmente traduz a palavra hebraica shaliach, que significa uma pessoa igual àquele que o enviou. Portanto, nem todos os crentes são embaixadores, porque essa palavra apóstolo ou embaixador quer dizer uma pessoa que tem plena autoridade da parte daquele que o enviou. É por isso que Epafrodito, com autorização da igreja de Filipos, traz esses benefícios para Paulo, donativos para Paulo, em Filipenses 2, versículo 25, onde Epafrodito é chamado de apóstolo, que trouxe esses dons materiais. 1 Timóteo 3:1, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Esse texto é muito importante porque diz, não quem tem chamado para ser bispo, aquele que deseja ser bispo. Imagina, se num concílio, a primeira pergunta fosse, você quer ser pastor? E se ele diz, não, eu não quero porque eu estou sendo forçado pela minha mãe, que sempre me disse que eu tinha que ser pastor, eu estaria desobedecendo ao Senhor. De modo que eu não quero ser, mas eu vou ser. Não. O pastorado é um trabalho que alguém quer exercer. Está muito claro nesse texto. Que mais que está claro nesse texto? E outros textos, especialmente 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14 diz que Timóteo foi separado para o ministério pela imposição de mãos, aquilo que nos deu essa, vamos dizer, indicação que nós também, quando nós separamos alguém para o ministério, devemos impor as mãos, pelo presbitério, isto é, pelos outros líderes da igreja, por uma indicação profética. Em outras palavras, uma pessoa que Deus diz, eu quero que ele seja separado para o ministério. Mas nem por isso Timóteo é alguma vez chamado de pastor. Ele nunca é chamado de pastor. Ele é chamado o irmão, sempre o irmão. Dr. Ellis, que fez um estudo mais profundo sobre nosso tema desta noite, ele argumenta que os irmãos como Timóteo merecem uma ajuda financeira, porque eles vivem do ministério, mas nem por isso são chamados de pastores ou de apóstolos. São os irmãos,
continuam sendo irmãos como os outros, já que todo mundo é irmão, irmã na igreja de Cristo. E em Filipenses, lá pelo fim da epístola, nós vemos que os irmãos e os crentes, de alguma forma, estão misturados com a mesma palavra para descrever, para não fazer aquela distinção que nós fazemos. Fulano é pastor e nós somos o quê? Gente de segunda classe. Nós somos ouvintes. Nós somos obedientes. Aqueles que foram ungidos, interessante essa palavra, né? Ungidos para servir a Deus. Quem deve ser pastor, então, é a pessoa que tem dom de pastor. O dom de pastor fica claro em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Eu quero ler esse texto porque é tão claro que a divisão entre alguns irmãos dos outros irmãos ou irmãs é uma distinção baseada no dom. 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o carisma, dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplos ministérios que usam a língua, a boca. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Não negligenciar, portanto, o dom que recebeu, seria que Timóteo foi, através de profecia, dotado ou pelo menos informado para os outros anciãos ou presbíteros que ele tem um dom especial. E Paulo então fala 2 vezes para Timóteo não negligenciar esse carisma que Deus lhe deu. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, os irmãos sabem que depois de serviço, diaconia, o apóstolo Paulo diz: se alguém tem dom de ensinar, e a palavra mestre, pastor mestre, dom de ensinar, talvez foi o dom que Timóteo recebeu. Não negligencia esse dom que lhe foi dado por mensagem profética. O título que Timóteo ganha, 2 Coríntios 1, versículo 1, como também Colossenses 1 e 1, 1 Tessalonicenses 3, 2, Filemão 1, Hebreus 13, 23, todos falando de Timóteo, ele sempre está lá com o artigo, o irmão. Timóteo também um diácono, diáconos, Atos 19, 22, 2 Coríntios 3, 6, 6, 4, 1 Tessalonicenses 3, 2, Paulo e Apolo também são diáconoi. Interessante, Paulo não, mesmo sendo apóstolo, não fica com aquele zelo que ele tem que ser sempre falado de apóstolo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, diáconoi, né? E Timóteo está incluído com Paulo na designação, somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5, 20. Mas isso não quer dizer que todos os cristãos são incluídos naquela designação. Cristãos em geral são irmãos,
Romanos 8, 29, 1 Coríntios 3, 1, são diácono, Hebreus 6, 10, são douloi, isto é, escravos, 1 Coríntios 7, 22, e temos duas outras palavras, sunergoi, cooperadores e co-soldados, são stratiotes, não se aplica em cristãos em geral. Nem podemos concluir que todos os cristãos são embaixadores. Muito bem. O ministério de um presbítero, bispo, mestre, pastor, com dom que ele recebeu, deve ser cuidadosamente usado esse dom, que é simplesmente ensino e supervisão. Cuidar das ovelhas. Outra palavra muito usada no Novo Testamento é edificação. Tudo seja feito para edificar. Isso é para criar unidade, união, porque quando se edifica, se pega material solta e se torna, como neste prédio, unido e fortalecido, para que essa pessoa seja útil nesta casa, o templo de Deus que está em construção. Gente que não tem títulos, não tem esses níveis superiores. Interessante, no livro que estava lendo nesses dias, Desafios da Liderança no Século XXI, de Alan Brizotti, quanto mais simples o diamante, mais ele brilha. Quanto mais simples o coração, mais ele resplandece. Que, de certo modo, combate o conceito de profissionalização. Melhor critério para medir uma vida espiritual não são suas êxtases, mas sua obediência. Agora, a atitude que Paulo recomenda para os seus liderados presbíteros da igreja de Éfeso, que veio despedir-se de Paulo em Mileto, Atos 20, versículo 18, 19, ele usa a palavra servir ao Senhor, eu servi ao Senhor, como escravo, com toda humildade e com lágrimas. Não palavras que tratam muito de profissão. Ser alvo, edificação, transformação interior, tudo que fosse proveitoso eu passei para vocês. Versículo 20. E todos os planos de Deus, toda a vontade de Deus, versículo 27. 1 Coríntios 4, 17, que nós lemos esta noite, Paulo contrasta o tutor, o pai do Gogós, consigo como pai. Por quê? Porque o professor, simplesmente professor, não está preocupado com a vida, o caráter da pessoa. Está interessado em ele aprender, pegar uma boa nota. Mas ele pode ser um verdadeiro carrasco, em vez de uma pessoa que realmente merece dignidade. Mas o pai está interessado nas duas coisas: que o filho aprenda e que o filho seja uma pessoa de absoluta confiabilidade. As orações pelas igrejas mostram claramente que Paulo se preocupava essencialmente com a espiritualidade das igrejas. Os irmãos podem olhar todas as orações de Paulo. Gálatas 6:1, se um membro cair no pecado, se comprometer alguma pessoa espiritual, qualquer pessoa, não diz pastor, deve cuidar, pessoa espiritual para restaurar o pecador.
Gálatas 2:20, Paulo está crucificado com Cristo, ele se gloria, não em seus conhecimentos, mas na cruz de Cristo. Filipenses 2:22, Paulo elogia Timóteo, porque como seu pai espiritual, ele tinha um interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. Em outras palavras, esses textos todos, as orações de Paulo, estão todos relacionados com o que normalmente não se identifica com profissionalização. Se identifica com chamado espiritualidade dos membros da igreja, a edificação interior. Se a pessoa está realmente amando mais a Deus. Esta semana alguém me mandou um livro de Recife, mas o livro é publicado em São Paulo. Eu acho assim uma despesa grande, né? Vai para Recife e volta para São Paulo. Mas o livro vale a pena ler. O livro foi escrito no século XVII, foi publicado pela PES, não por Vida Nova, infelizmente. Uma pessoa que está preocupada com a vida interior da pessoa deve ter a atitude de Sir Thomas Shepard, que lembrou alguns jovens ministros que estavam em torno dele em seu leito de morte e se lembraram de que a obra a eles confiada era grande e exigia grande seriedade da sua parte. Ele lhes disse 3 coisas. Primeiro, que o estudo de cada sermão lhe custava lágrimas. Ele chorava ao estudar cada sermão. Segundo, antes de pregar qualquer sermão, ele tornava seu bom ensino para si mesmo, focando seu próprio coração. Será que estou vivendo? Terceiro, ele sempre ia para o púlpito como se estivesse indo prestar suas contas finais a seu Senhor e Mestre. O mesmo livro conta de um mártir entre os puritanos do século XVII, mártir pela liberdade religiosa. Depois de receber a sentença de morte, declarou antes de ir para a forca que não estava encontrando tanta dificuldade em enfrentar a morte como a apreensão que tinha encontrado muitas vezes em como pregar um sermão. Eu fiquei chocado com essa frase. Ele sentiu a mesma inquietude interior, indo para a forca, do que ele tinha sentido muitas vezes, subindo ao púlpito, para falar com um auditório como vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa tem chamado? Ou que é uma pessoa que tem um dom de falar, ele pode transmitir, tem dom de ensino, mas que tem uma preocupação profunda pelo bem-estar espiritual dos membros da igreja. George Whitefield, tão usado por Deus, muitas vezes reconhecido como provavelmente o melhor pregador desde Paulo até os tempos modernos, diz assim: comecei a ler as Sagradas Escrituras sobre os joelhos, pondo de lado todos os outros livros e orando até o possível sobre cada linha, até cada palavra. O resultado foi que se tornou para mim comida e bebida para minha alma. Diariamente recebia nova vida, luz e poder do alto. Conclusão: se há de fato algo que corresponde a um chamado para aqueles que exercem liderança na igreja, que ensinam e exortam os sacerdotes e sacerdotisas nos bancos, é uma atitude de conhecer
o que a palavra de Deus realmente diz e que, com temor e tremor, repassa para encorajar os seus ouvintes a praticar aquilo que ele descobriu nas Escrituras. Mateus 28, 19 e 20, e de fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Os irmãos aguentam mais 20 minutos? Mais ou menos, para falar sobre profissionalismo? Aguenta mesmo? Ninguém está para cair da cadeira? Temos que ressuscitá-lo? O que quer dizer a palavra profissão? Na minha compreensão da palavra, significa competência. Quando eu tive que passar por esse tratamento para câncer de próstata, eu fui para um especialista que o Dr. Neri conheceu no hospital do South Miami, na Flórida. Uma pessoa que tinha mais de 20 anos de experiência com esta doença tão comum entre homens de idade. Talvez tenha alguém aqui que já passou pela experiência que eu passei, 43 aplicações de radiação que não doem nem um pouco, não senti nada, só vi essa máquina destruindo aquele câncer. Foi maravilhoso, de certo modo, né? Competência. Isso que significa ser profissional. Mais competente, boa reputação que ele tem, mas ele pode cobrar. Os irmãos sabem disso. Tem médicos em São Paulo que estão cobrando R$800 por uma consulta de talvez 20 minutos, meia hora. Imagina profissionalismo desses homens, competentes, pelo menos todo mundo acha que tem. Significa treinamento, uma pessoa que se distingue dos leigos porque ele tem um curso de especialização na teologia, na Bíblia, na homilética, hermenêutica, todos aqueles cursos que seminários oferecem em escolas bíblicas. Curso avançado, lá na América você nem faz o mestrado em teologia até terminar o curso de bacharel em alguma faculdade. Número 3, confiabilidade pela experiência. Se ele teve sucesso, a igreja cresceu, não enfrentou grandes problemas de divisão por causa de erros pastorais, o profissional se previne contra os tropeços dos menos bem preparados. Eu tenho visto cada problema na igreja por simples ignorância da parte dos líderes. Casamento de valores, de sucesso no mundo empresarial e profissional com os que aplica na direção da igreja. Marketing, vender a si mesmo, oferecer conforto às pessoas que vêm sentar e ouvi-lo, agradar o público. Ele é uma pessoa que realmente cria a boa impressão, né? Os irmãos sabem como funciona, né? Cria uma excelente impressão. E o povo vem. Seu alvo, como qualquer executivo de uma empresa, crescimento numérico, um templo que provoca inveja, um salário digno do seu profissionalismo. Ele tem tato para levar os membros a contribuir generosamente e eles gostarem de encher o gasofilácio.
Eu ouvi falar de um pastor lá na América, imagina, que fez um arranjo com os líderes da sua igreja, que não era pequena, de colocar todo o ofertório no seu bolso domingo de manhã, que é o culto principal na igreja. E todos os outros ofertas que vinham à noite, ia para as outras despesas da igreja. Uma ideia tão interessante, mas nunca apliquei na minha própria vida, não. Aparência, boas relações, são a marca do profissional que não está muito preocupado com crescimento espiritual, mas com crescimento numérico e financeiro. Sucesso na avaliação dos membros e dos que comentam sua fama. Ele é o pastor que você tem que ouvir. Ele fala bem, ele é amigo de todo mundo, não ofende ninguém. Se fosse político, teria grande chance de vencer a concorrência. Como os números predominam, o discipulado não interessa. Não se preocupe com o fato que Jesus gastou mais tempo com os 12 do que com 5.000 que queriam segui-lo e ver os seus milagres e foram alimentados. O pastor em Goiás me disse, eu quero ser pastor do povão. Em outras palavras, uma igreja grande. O profissional, ele atrai imitadores. Como que você conseguiu? Tão rapidamente? Essa é a pergunta. A Igreja Fellowship de São Paulo, uma igreja americana, teve um pastor que eu tive o privilégio de perguntar uma vez como que ele recebeu seu chamado, agora entre aspas, né, para ser pastor. Isso é fácil. Quando eu era pequeno, eu andava na frente da casa de um pastor. Eu via que ele saía da cama às 10 da manhã, ia pescar quando quisesse, preparar uma mensagem de 10 a 15 minutos, que era muito bem quisto na sociedade, tinha um bom salário, diz, olha, esse é o serviço que eu quero. Ele me explicou direitinho, e eu não duvidei que foi exatamente isso, porque a igreja era um daqueles mais liberais, muito lindo em termos de arquitetura, e com certeza um bom salário. E ele também divorciou sua esposa, pegou a esposa mais bonita da congregação e foi embora para a Venezuela, para continuar seu ministério. Profissional inspira confiança pelo que sabe. Experiência ganha, sucesso em sua carreira, mas não em sua oração. Tão interessante essa diferença, meus irmãos. Charles Spurgeon tinha a maior igreja do mundo, no século XIX, desculpe. 5.000 pessoas lá no tabernáculo. Mas duas coisas marcaram aquele ministério. Um foi que ele tinha o que ele chama de aquecedor no porão. 300 pessoas que intercederam por ele durante sua pregação. Número 2, que depois de ele pregar um daqueles famosos sermões, o único na história que pregava domingo de manhã, no dia seguinte estava sendo vendido nas ruas de Nova York, impresso, porque o cabo telegráfico já tinha levado a mensagem por baixo do oceano até Nova York e foi vendida na rua. Mas quando ele terminava de pregar domingo de manhã, quantas vezes não chegou lá no seu gabinete e começou a chorar, Senhor, eu preguei tão mal, tão mal.
Alguém podia ter imaginado que ele era profissional, mas ele não sabia que era profissional. Ele é um super-homem em termos de capacidade, podia pensar em 6 diferentes coisas ao mesmo tempo, isso eu não consegui ainda. E ler vários livros por semana, foi uma pessoa extraordinária. Começou tantos diferentes ministérios, escola bíblica, escrevendo livros, o grande trabalho dele sobre 5 volumes sobre, chama Tesouro de Davi, e quantos livros estão sendo vendidos até lá na mesa, se os irmãos procurando, deve haver algum livro de Spurgeon por lá. Mas um homem tão humilde, tão dependente do Senhor, homem de oração. A diferença, portanto, entre profissionalismo, como nós normalmente imaginamos, é muito grande. Muito grande. O profissional, a própria palavra, indica uma pessoa que ganha de acordo com sua capacidade e habilidade. Profissional. Ele, às vezes, se for pastor, faz o que um pastor que eu conheci de São Paulo, que quando ele foi convidado, ele estava disposto a ir para uma outra igreja, mas ele colocou uns 18 diferentes exigências para a igreja antes dele aceitar. Isso pode ser bem interessante, porque dessa maneira, quando a igreja não cumprir, você pode xingar e pisar nos dedões daqueles líderes que não cumpriram o contrato. Mas, por outro lado, cheira mal. Cheira como rato morto, irmão. Por quê? Porque ele está tratando como se fosse um contrato profissional. Muito melhor ser com outro pastor que eu conheci em Santos, que ofereceu seus serviços de liderar a igreja, e o salário que eles prometeram pagar não era nem suficiente para pagar o seu aluguel, e aceitou. Porque ele disse: eu acredito que Deus não somente está me levando para lá, para a sua igreja, mas que a igreja vai mudar, vai começar a dar mais. O profissional ganha sua fama pela sua capacidade de entreter, de manter o interesse dos ouvintes, de não ter, como eu tive numa igreja que eu pastoreei, um irmão sentando no primeiro banco e começa a roncar exatamente quando começar a pregar. Era automático. E a gente ficou meio incomodado, mas também de jogar um cantor no testa dele, não seria muito apropriado dentro de uma igreja. Isso aconteceu na Escócia, pelo menos eu ouvi essa história lá. Mas o profissional, ela aprende como manter o interesse do auditório. E como seu interesse não é baseado em compromisso espiritual da parte dos ouvintes, eles vêm ouvi-lo por causa de sua habilidade de manter esse interesse. Eu já estive em igrejas como a 10ª Presbiteriana de Filadélfia, em que a gente ficava absolutamente concentrada na mensagem do início ao fim, e que foi escolhido como pastor para a rede de televisão toda a América. Ele era um verdadeiro profissional. Como ele tinha falado numa outra escola onde eu estava, que quando eu precisava, ou qualquer pessoa precisava de uma igreja, eu era seminarista na época, só vir e perguntar se ele não podia me indicar. Eu cheguei
pediu que ele me indicasse. Quando eu disse que eu estou estudando o Seminário da Fé, que ele era um grande inimigo daquele seminário, ele disse: nunca vou indicar alguém do Seminário da Fé. E assim eu perdi minha admiração por tão grande profissional. O profissional se prepara para ajudar as pessoas psicologicamente, mas não muito espiritualmente. Como ele sente-se capaz, ele fica infectado com aquele síndrome de Nabucodonosor, Daniel 4, versículo 30. Que grande, grande império eu tenho levantado. Por outro lado, o lado espiritual sofre. Eu fui capelão num navio turístico em 1953. Mal tinha saído do seminário, comecei a trabalhar e falar um domingo sim, um domingo não. Quem estava lá no ano anterior falava nesses outros domingos. Ele era estudante no seminário da Universidade de Chicago, uma escola de divindade, em que Paul Tillich ensinava. E eu não estava muito surpreso que ele podia pregar uma mensagem inteira sem usar o nome de Deus, e muito menos de Jesus Cristo. Era um verdadeiro profissional. O profissional não fala de pecado, mas de erros e tropeços, por causa da ignorância. Muito menos fala de castigo eterno no lugar chamado inferno. Eu estive vendo Joel Osteen, que é pastor da maior igreja da América, 45 mil membros, mais ou menos, e crescendo. Ele está falando numa entrevista da CNN com Larry King. E qual foi a surpresa de Larry King? E minha surpresa, quando ele disse: eu não falo nada que perturbe esse auditório, que é uma espécie de estádio. O senhor nunca fala sobre o inferno? De jeito nenhum. Nem menciona o inferno. Eu tenho, disse ele, eu tenho a responsabilidade de consolar, confortar pessoas que já têm problemas suficientes. Por isso que estão na igreja. Então eu quero tentar diminuir seus problemas, não criar outros problemas. Por exemplo, para eles perguntar se estão salvos ou não. Isso não é com ele. A mensagem é de autoajuda, pouco se refere à Bíblia, muito menos com inspiração da revelação única de Deus. Não tem alvo de uma congregação que evangeliza e que ganha almas para Cristo. Paul Tillich veio falar para nós em Edimburgo, em 1953 ou 4, eu lembro que ele disse claramente: não é necessário evangelizar. Evangelizar é simplesmente, totalmente sem propósito. Por quê? Porque Deus aceita todo mundo. Se Deus aceita todo mundo, é óbvio que a pessoa, para manter a congregação, vai ter que ser profissional. Por quê? Porque vai ter que manter interesse em coisas que não são de última importância. Isso me leva a lembrar que a minha filha, casada com um luterano lá em Alemanha, se encontraram-se no Dulas, aquele navio evangelístico. Quando ele fez parte do concílio da igreja, eles colocaram como uma exigência da igreja que o pastor tem que ser crente. E quando, uns anos depois, a mesma igreja grande em Ruit, perto de Stuttgart, aquela mesma igreja, quando tinha a opção de escolher um profissional de música para dirigir o coral, e um outro que era crente, mas não tão bem preparado, eles escolheram, obviamente, o não cristão. Porque eles querem música bem cantada. Irmãos, a diferença entre profissão e
que vamos chamar de pessoas espirituais é muito grande. Ricardo Niebuhr falou incisivamente sobre a teologia liberal do século XIX e primeiras décadas do século XX. Foi uma teologia de um Deus sem ira, introduziu homens sem pecado para o reino sem juízo, pelas ministrações de um Cristo sem a cruz. Esse é o liberalismo que Karl Barth também se opôs. O que acontece com a profissionalização é liderança personalista, substituição de Cristo por uma pessoa visível lá na frente da igreja, marcar sua presença pela diferença de um pastor comum, pastor referência, projeção de si mesmo pela mídia. Roberto McAllister, segundo seu filho, no seu livro Fim da Era, não gostava da televisão, porque televisão cria celebridade. A rádio, por outro lado, pode até discipular, mas não na televisão. Eu concordo plenamente. Os grandes nomes de evangélicos na televisão brasileira, eu vou ter que dizer, são bem celebradores de si mesmos. Eles são excelentes nas suas apresentações e sua maneira de falar e ter cantores profissionais e assim por diante. O resultado é a grande pergunta: pessoas estão sendo santificadas para ser oferecidos como sacrifício a Deus ou não? O profissional dificilmente aceita críticas. Por quê? Porque ele é mais preparado do que o crítico. Portanto, ele sabe melhor. E ele é ungido do Senhor. Às vezes usa essa frase, né? Então, crítica não é com ele. Expectativa de formar uma comunidade de pessoas que pensam, de universitários, profissionais, políticos, pessoas influentes. É isso que eu quero. Pode acumular cargos na denominação, porque está em curso de administração. Eu pergunto, por que será que as grandes denominações tradicionais da América, todos foram tomados pelos liberais? E a única resposta é que os pastores das mais famosas igrejas, das grandes igrejas, em geral não evangélicas, se candidataram, ganharam e tomaram conta. Agora houve um inverso no seminário, não, melhor, a denominação Batista do Sul dos Estados Unidos, em que uma pessoa fundamentalista fez a mesma coisa, ganhou cargo de ser presidente e começou a fazer essa limpeza que os irmãos devem saber, né? De retirar os professores liberais dos seminários e tudo. O perigo de buscar títulos e graus em conceituadas universidades muitas vezes leva o prestígio do mestre, o doutor, mas ao mesmo tempo o profissionaliza. Como isso pode ser um desastre para o reino de Deus. Quantas pessoas lá em Edimburgo, quando eu estive lá, começaram a duvidar da sua fé por causa da falta de espiritualidade dos seus professores. Não percebem uma realidade além do mecânico, do formal, aquilo que é exterior, que caracteriza a religiosidade, em vez da realidade do espiritual invisível. Os homens julgam principalmente pelo exterior, mas Deus dá o mínimo valor a toda essa parte que brilha com maior fulgor aos olhos dos homens,
assim diz o famoso François Fenelon, 1651-1715. Disse Bailey, prática da piedade. Os planos de educação e progresso humanos podem fazer muito para refinar a humanidade e para aperfeiçoar os ornamentos da vida, até a sociedade vir a ser como um belo monumento de mármore polido, realmente belo por fora, e que poderia ser confundida com um templo consagrado à pureza e à virtude, mas que na realidade é uma habitação da morte, é uma caverna que oculta putrefação moral. Conclusões. Concluímos que um chamado genuíno da parte de Deus deve produzir uma aproximação a Ele, como quem aceita o convite de Jesus. Um chamado que agora tentei provar e mostrar que significa uma pessoa que tem dom de ensinar, que essa pessoa tem coração que corresponde àquilo que ele ensina. Profissionalismo pode bem produzir uma igreja, uma organização com sucesso, ser bem sucedido financeiramente, porém, falta o essencial que Paulo expressa em Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Que Deus abençoe a todos.